Livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Amém? Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela leitura da Tua palavra, pelo livre acesso a ela. Fala conosco, Senhor. Precisamos Te ouvir. E às vezes o que mais tem na igreja hoje são pessoas que escutam a Tua palavra. Mas quantos são os que verdadeiramente ouvem a Sua palavra? Quantos são aqueles que têm ouvido para ouvir, Senhor? Dai-nos ouvidos para ouvir, olhos para ver e coração para sentir o que o Senhor quer dizer a nós e, através da Tua palavra, transformar as nossas vidas. Fala, Senhor. Fala que os Teus servos ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Existem momentos, existem mensagens que quando a gente medita, quando Deus fala ao nosso coração, a gente fica pensando assim, essa todo mundo precisava ouvir. Porque ela bate de frente com a realidade de todos nós. Porque é aquela que as pessoas também precisam, todas as mensagens são importantes, e a gente sempre fica nessa, puxa. Porque muitas vezes as palavras que trazem alívio, as palavras que trazem consolo, as palavras que trazem percepções diferentes, soluções, elas são interessantes, mas as palavras que trazem advertências solenes, sérias, elas precisam ser valorizadas. E essa é uma dessas palavras, essa é uma dessas mensagens que devem tocar o seu coração, que devem fazer você ouvir. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas começam a rotular a falta de interesse. Aí dizem que é déficit de atenção, sofre de transtorno disso, transtorno daquilo, enquanto, na verdade, muitos sofrem de falta de interesse. De não estarem atentos àquilo que o Senhor diz. E a palavra de Deus diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, eu quero clamar a você que abra os seus ouvidos, que não fique distraídos, que não olhe para os lados, que não levante, como o crente hoje levanta toda hora e desce, levanta e senta, mas que assente-se e aquiete-se e absorva para você, se você é capaz de meditar nisso e reconhecer essa mensagem para a sua vida. Se você é capaz disso, e eu quero dizer que, infelizmente, o que mais deixa a gente triste é que as pessoas ouvem às vezes, mensagens muito impactantes, muito profundas, muito solenes, de advertências sérias, mas passa rápido, elas abanam as suas cabeças, mas não abrem seus corações. Não vai haver mudança. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta, e essa pergunta, ela não é diretamente aquele que é neófito, aquele que é novo na fé, porque aquele que é novo na fé ainda não tem essa consciência. Mas ela vai àquele que já está há um tempo relativamente grande e suficiente para entender essa pergunta sobre a sua vida. E se você é capaz de responder para si mesmo essa pergunta, Deus é plenamente suficiente em sua vida? Quantas igrejas estão lotadas com pessoas que fizeram a sua confissão verbal de fé dizendo que Cristo Jesus é o único e suficiente Salvador? Mas essa palavra devia ser complementada com o suficiente Senhor também.
Quando Jesus é apenas o salvador da sua alma, que você pensa quando você estiver à beira da morte, ou ele é seu Senhor, ou ele é suficiente em tudo em sua vida. É claro que não é uma pergunta tão simples de ser respondida e tão fácil de ser respondida. E o tema que eu quero discutir aqui é um tema que atinge, talvez, um enorme percentual da igreja cristã hoje. Como atingiu no tempo de Jeremias. Quando Deus não é mais suficiente. O maior problema do povo de Deus nem sempre é a idolatria declarada. Aquela que é fácil de você observar, de você ver, de você enxergar, de você detectar, mas é a lenta substituição de Deus por outras fontes de satisfação. E essa substituição não vem da noite para o dia, ela vem lentamente, é como um vírus que vai corroendo, que vai ocupando, que vai se alastrando dentro de nós, e quando você percebe, você já substituiu Deus por um monte de coisa. Esse é o grande problema. Onde começa o pecado? O pecado começa quando o coração passa a acreditar que Deus já não basta, que Deus já não é suficiente, que as coisas que Deus dá já não são suficientes. E aí cada um tem que parar, se autoconfrontar e parar de se autoenganar. Jeremias aqui chama isto de duas maldades. Duas maldades. Abandonar o manancial e construir cisternas rotas. Cisternas rotas. Cisternas rotas são aquelas cisternas que o povo hebreu construía no deserto, cavavam para que quando viesse a chuva pudesse absorver a água, no deserto. Só que quando cavava, por que é rota? Rota significa caminho, rachado, que não retém as águas. Então tinha rachadura, além de vazar, de não conseguir reter a água, ainda era uma água suja, contaminada, não era uma água limpa. Olha a diferença da metáfora, um manancial de águas límpidas, de água que produz vida, por uma cisterna que não pode ser limpa, que vaza, que acaba, que não retém, que não permanece e que ainda é contaminada. Então vamos lá. Faça sua autoavaliação. Seja sincero consigo mesmo. Lembrando de que o diabo não se preocupa o quanto você anda certinho na vida, quanto ele se preocupa de você ser sincero com Deus e consigo mesmo. Vamos lá. Quando Deus não é suficiente, nós substituímos o manancial por cisternas rotas. É a primeira coisa que eu quero discutir com vocês. Quando Deus não é suficiente, nós substituímos o manancial, a fonte, que é Deus, o manancial, por cisternas rotas. O povo aqui, no contexto, não ficou sem religião. Ele não saiu da religião. Ele apenas trocou a fonte verdadeira por substitutos. Olha o contexto anterior aqui, que você vai observar aqui no versículo 7 em diante. No 7 até o 8. Eu vos introduzi numa terra fértil, é Deus falando, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de teres entrado nela, vós a contaminaste, da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor?
E os que tratavam da lei não me conheceram, os pastores prevaricaram contra mim e os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Então o povo não ficou sem religião, ele só substituiu. Né? Substituiu a fonte verdadeira por outras cisternas, outras coisas. Não é diferente da nossa vida. As cisternas prometem satisfazer. O mundo promete satisfazer. As coisas do mundo sempre estão fazendo promessas. Promessa, satisfação, é só você ligar a televisão, só você vê um monte de promessas de satisfação na sua vida. Porém, elas não conseguem reter. São como cisternas rachadas. Não conseguem reter. Você tem prazer um dia e o desgosto para a vida. Veja bem, o que essas promessas que o mundo faz, todos nós conhecemos. Dinheiro vai te fazer feliz. Sucesso vai te fazer feliz e vai preencher sua vida. Prazeres vão te fazer feliz. Reconhecimento, né? Ser reconhecido vai te fazer feliz. E até religiosidade vai te fazer feliz. Tem aqueles que acham que são tão religiosos que acham que essa religiosidade vai preencher o coração da gente. E nada disso pode ocupar o lugar que só pertence a Deus. Ah, eu sei disso, sabe? Então, a pergunta que não quer calar: o que estamos buscando para preencher aquilo que somente Deus pode satisfazer? Por que essa busca insana por coisas que te faltam para preencher aquilo que só Deus pode satisfazer? Por que lá nas primeiras obras, no primeiro amor, só o Deus me satisfaria? Nada mais eu precisava. Eu precisava da graça de Deus, eu precisava do conselho de Deus, eu precisava da direção de Deus, eu precisava estar na presença de Deus, eu precisava falar de Deus, eu precisava falar com Deus, eu precisava ouvir Deus falar. Tudo isso é o que eu precisava. E agora? Bom, então, a primeira você viu. Quando Deus não é mais suficiente, substituindo o manancial por cisternas rotas. Agora vem o segundo. Quando Deus não é mais suficiente, desprezamos a sua provisão. Se você quiser acompanhar comigo, Números capítulo 11. Do verso 4 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: E o populacho que estava no meio deles, o populacho é uma maneira de dizer aquelas pessoas que não eram hebreus, que vieram junto com os hebreus para a terra da promessa, para o deserto saindo do Egito. É chamado de populacho. Eram povos, pessoas que não eram hebreias. Tá? E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. O que era o maná? O maná era o alimento sobrenatural, extraordinário que Deus produzia na terra todos os dias para ele comer, uma espécie de farinha, de coisa que eles pegavam e faziam daquilo um pão para eles comerem no deserto. Todos os dias Deus mandava, exceto no sábado, então ele mandava 2 dias na sexta para não ter que colher no
sábado. E durante 40 anos Deus mandou todos os dias. Então era uma provisão direta de Deus, sobrenatural, extraordinária. Imagina no deserto você ter aquilo todos os dias, alimentando centenas de milhares de pessoas. O maná era milagre diário, mas tornou-se motivo de reclamação. Opa! E nós? Os milagres de Deus que Deus já operou na nossa vida, agora se tornam motivos de reclamação? Aquilo que Deus fez e um dia nos alimentou e glorificamos a Deus por ter aquilo que só Ele podia dar, agora é motivo de reclamação? Quantas vezes conquistamos coisas que Deus nos deu e reclamamos por aquilo que Deus nos deu? Deixa Deus falar no seu coração, que eu sei que Ele está falando. Quantas vezes aquilo que você não podia, foi Deus que te deu, se transformou agora no motivo de reclamação na sua vida? Ah, isso aqui é muito grande. Ah, isso aqui é muito pequeno. Ah, isso aqui não é do jeito que eu queria mais. Ah, eu quero um outro diferente. Ah, eu queria assim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quantas vezes você disse, Deus me deu isso aqui. Eu não poderia alcançar isso aqui. Foi Deus que me deu. E agora o que você está fazendo com isso? Reclamando. O extraordinário de ontem tornou-se comum aos olhos de um coração ingrato. É engraçado isso. O que a ingratidão faz? Dizemos que somos gratos a Deus todos os dias. Dizemos que agradecemos a Deus todos os dias. Será? Um coração ingrato faz até adoecer. O que era extraordinário, o que era motivo de louvar, engrandecer e agradecer a Deus, hoje virou comum. Perdemos a percepção do valor, do sabor, daquilo que Deus proveu para nós, ou provê para nós, porque se tornou comum. Eu não quero saber, do mesmo jeito que aquele povo dizia, mas isso todo dia eu queria aquelas coisas que eu comia. Não dá para mudar, não dá para fazer isso, e a gente acha que é algo muito inofensivo para nós, enganosos no nosso coração, pode ser, mas para Deus não. Achamos que somos muito gratos, mas quando Deus não é mais suficiente, a ingratidão já bateu na porta. Tudo se torna comum. Aquela casa que eu tanto sonhei que Deus me deu, já não é mais aquilo que eu queria. Aquele carro que eu tanto sonhei que Deus me deu, já não é mais. Aquela profissão que Deus me deu, já não é. Aquela porta que Deus abriu, aquela pessoa que Deus me deu, já não é mais. A ingratidão adoece a alma e o corpo. E tem tanta gente reclamando de doença e muitas vezes não sabe que é proveniente da ingratidão, porque o coração grato não só formoseia o rosto, mas traz saúde para o corpo. Mas quando Deus não é mais suficiente, nós desprezamos a provisão dele. O povo desejou os sabores do Egito. Lembrando que, tipologicamente, o Egito tipifica o mundo. Então, o povo desejou os sabores do Egito, esquecendo-se das correntes do Egito. É engraçado isso, né? Nós já não, quando Deus não é mais suficiente, nós desprezamos a provisão dele e queremos os sabores do mundo, esquecendo que lá a gente era acorrentado pela escravidão do pecado. Então, às vezes, querem se enganar. Eu posso ter
o que o mundo tem sem as correntes. Você fica pensando assim, pô, mas como aquele povo é ingrato? Deus libertou eles do Egito, eles estavam escravos, tendo que trabalhar, e aquele povo quer voltar para lá. E você? Quando você começa a querer só o que o mundo quer. Quando você começa a pensar, quando eu estava lá, eu comia isso, eu vestia assim, eu fazia isso, eu podia fazer aquilo, eu podia andar para lá e para cá, eu podia ter aquilo. Será que eu não posso ter isso tudo sem as correntes? A gente, quando fica seguindo o que o mundo diz, está se esquecendo do que o mundo faz. Quando a gente segue o que o mundo quer, está se esquecendo, se abandonando o que Deus é. Isso é para todos. Podemos nos acostumar, gente, com a graça. Podemos nos acostumar com a palavra. Podemos nos acostumar com a comunhão e perder o encanto pelas coisas de Deus. Quantos perderam o encanto pelas coisas de Deus? Porque estão acostumados, acomodados. E os olhinhos estão lá? Não. Estão lá? Não. Então, se o primeiro, quando Deus não é mais suficiente, nós abandonamos o manancial e cavamos cisterna rota. Segundo, quando Deus não é mais suficiente, nós desprezamos a sua provisão. Por isso eu falei, abra os seus ouvidos. Não se engane, porque Deus conhece você por dentro. Terceiro, quando Deus não é mais suficiente, nós desejamos ser como o mundo. E eu estou dizendo, desejamos não é ter o que o mundo tem, é ser como o mundo é. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 8. Do versículo 4 ao versículo 9, de 1 Samuel, capítulo 8. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram, vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram, dai-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, disse o Senhor a Samuel, atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. O povo decidiu ser como o outro mundo. Não é que eles queriam ter o que o mundo tem, um rei visível só, não. Eles queriam ser como o mundo. E não sabiam o que estava trazendo sobre si. O peso de um rei que iria subjugá-los lá na frente, como os reis fazem com o seu povo.
Então, quando Deus não é mais suficiente, nós desejamos ser como o mundo. Olha para você e vê como você tem vivido, como Deus, como um homem e uma mulher que busca o reino de Deus, a sua justiça prioritariamente, ou que você quer ser como o mundo é. Israel rejeitou o privilégio de ser governado pelo próprio Deus, como nós rejeitamos. Quando Deus não é mais suficiente, nós queremos ser como o mundo. Temos que ter outro controlador que não Deus. Você nunca vai dizer isso abertamente porque você quer dizer que não é assim, mas o seu coração te engana porque você vive assim. A comparação entre nós e o mundo vai produzir o quê? Insatisfação. E é isso que tem acontecido com o povo de Deus. Não se satisfaz mais com Deus. E procura olhar para o mundo e ver como eles estão satisfeitos. Eles viajam para todo lado, eles têm carro bom, casa boa, dinheiro. Eles vão para as festas, eles vão para as baladas, eles passeiam, eles vestem roupas sensuais, eles vão para todo lugar. Por que eu não posso ter isso também? É o tempo todo pensando em coisas que o mundo pensa. Ah, pastor, o senhor está sendo muito rígido. Estou. Você está insatisfeito com a sua estética? Você está insatisfeito com o seu peso? Você está insatisfeito com a sua roupa? Você está insatisfeito com a sua casa? Você está insatisfeito com o seu carro? Você está insatisfeito com o seu trabalho? Você está insatisfeito com o seu casamento? Você está insatisfeito com a sua família? Você está insatisfeito com a vida? E não percebe. Aí começa a dizer que é a idade, que é os efeitos hormonais, que é não sei o que lá, que é não sei o que lá. Na verdade, é a sua insatisfação. Aí você fica irritado, aí você fica incomodado, aí você fica impaciente. Não, são os efeitos, não, são os defeitos de quem está insatisfeito com o que Deus dá e quer o que o mundo. Por que quando você fica bem, você não procura servir mais a Deus e você vai se enfeitar mais com as coisas do mundo? Por que quando você ganha um pouquinho a mais, você não pensa assim, poxa, eu queria buscar mais a Deus, você não vai pensar em o que você vai gastar seu dinheiro com a sua estética ou que você vai gastar dinheiro com o seu prazer? Ah, pastor, eu não posso ter. Você sabe o que eu estou falando. Quanto você pensa em se aprimorar em Deus, a entrar mais na intimidade de Deus, e quanto você pensa em desfrutar do que o mundo é. O quanto você pensa em ser um santo ou uma santa mulher de Deus, o quanto você pensa em ser como os personagens do mundo. Você quer a fama, o sucesso, o tudo que eles têm, com uma capa de santidade. Por isso que a comparação produz insatisfação. É engraçado como a gente liga para as pessoas, ou a gente olha as pessoas que não estão na igreja, seja parentes, seja amigos, e eles estão vivendo lá, e você fica tão interessada no que eles estão vivendo, e não olha a miséria que eles estão vivendo, mas olha o que eles estão fazendo, porque você queria ser igual. Não, eu jamais, eu sou de Deus, eu tenho a minha vida. Se fosse, não ficava o tempo todo falando. Quando a gente está satisfeito com Deus, a gente não fica falando. Eu não fico falando, eu preciso fazer plástica. Eu não estou satisfeito com o meu carro. Eu quero reformar minha casa porque ela não está do jeito que eu quero bonito. Eu queria comer num restaurante tal, eu quero viajar. Meu sonho é isso, meu sonho é aquilo. Isso não tirou meus prazeres, não tirou minha vontade das coisas. Mas meu foco é Deus. Eu fico pensando, Senhor, como é que eu posso chegar mais perto de Ti? Senhor, como é que eu posso vencer as limitações da minha carne? Senhor, como é que eu posso me santificar mais? Porque eu estou pecando muito contra Ti.
Senhor, como é que eu posso agradecer ao Senhor mais por tudo aquilo que o Senhor me deu? Senhor, como é que eu posso me contentar mais em saber? Eu olho as coisas e olho, graças a Deus eu tenho isso, graças a Deus eu tenho aquilo, graças a Deus eu posso cantar, eu posso pregar, graças a Deus eu posso andar, graças a Deus. Quantas vezes você perdeu essa capacidade? E por quê? Porque Deus não é mais suficiente em sua vida. Ou nunca foi. O desejo de ser igual às outras nações revelou um coração distante do Senhor, assim como o desejo de ser igual ao mundo, às pessoas que não estão com Deus, revela a distância que estamos de Deus. Você vê crente falando, eu quero ser como Paulo, eu quero ser como Estevão, eu quero ser como um João Batista. Ou, o melhor de todos, eu quero ser como Jesus, que é o nosso chamado. Não. Nossa, eu queria ter aquele corpo daquela mulher, eu queria ter aquela inteligência daquele cara, eu queria ter a capacidade dele, eu queria pensar, a referência nossa não são os homens de fé da Bíblia, são aqueles que alcançaram sucesso no mundo. E a gente fica se enganando. A igreja corre um perigo enorme quando troca a aprovação de Deus pela aceitação do mundo. Ah, pastor, isso comigo não acontece, não. O que é mais importante para você? Que o mundo te aceite ou que Deus te aprove? É claro que você vai dizer, que é isso, pastor, que Deus me aprove. As suas atitudes evidenciam isso. Lá no fundo do seu coração, você parou para pensar que o que eu mais quero é que Deus fale na cara do diabo, viste o meu servo, minha serva, homem, mulher, íntegro, reto, que desvia do mal. Que se converte dos seus maus caminhos. Ou você quer lá no fundo de, eu queria ser assim, queria ser assado como o mundo é. Está passando Copa. E talvez os jovens mais queriam poder estar lá no campo e ser um jogador famoso daquele. Ganhando milhões, ganhando jogos, vendo aquela multidão aplaudindo. Ou você queria ser uma daquelas plateias privilegiadas que tem dinheiro para assistir a Copa inteira e sair desfilando lá. Eu queria ver se tem cristão querendo entrar no Coliseu para ser comido por leão e dizer isso em nome de Deus. Mas nos campos de futebol, para ganhar os aplausos dos homens, todo mundo quer. Mas aqueles que foram comidos por leão, que foram jogados lá no Coliseu para serem maltratados, mortos, foram aplaudidos por Deus. Esse devia ser a nossa referência. Mas não é. Por isso é que a igreja é tão fraca. Porque Deus não é mais suficiente. Por isso tem que construir grandes templos. Tem que fazer salinha daqui, salinha dali, salinha daqui. Tem que pintar de preto, tem que mudar de colorido, tem que inventar um monte de conjunto, tem que comprar uma aparelhagem das mais sofisticadas. Tudo para tentar satisfazer as pessoas que não estão mais satisfeitas plenamente por Deus. Já que nós estamos abrindo a Bíblia, abre no Salmo 73, Salmo de Asaf. Salmo de Asaf, Salmo 73, versículo 25 e 26 diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam,
Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Deus continua sendo suficiente. Deus pôde dizer para o servo dele, que acabara de ser trasladado ao terceiro céu, ter uma visão do terceiro céu, como foi Paulo, que tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, e a única resposta dele foi: a minha graça te basta. As cisternas rotas ainda existem. Ainda existe um monte de substituto de Deus para você. O maná ainda pode ser desprezado. O mundo ainda exerce seu fascínio. Isso é inegável. Mas a verdadeira maturidade espiritual, que é o que nós temos buscado nessa vida, acontece quando podemos dizer como Asaf: se eu tenho a Deus, eu tenho tudo o que realmente preciso. Se eu perder tudo, mas permanecer com Deus, ainda assim possuo a minha maior herança. Se eu tenho Deus, tenho tudo o que realmente preciso. E se eu perder tudo, mas permanecer com Deus, ainda assim possuo a minha maior herança. O problema não é quando temos pouco de Deus e desejamos mais. Não é esse o problema. O problema não é você clamar e pedir mais para Deus. O problema é quando temos tudo de Deus e ainda achamos que Ele não é suficiente. E aí você volta à pergunta do início: Deus é plenamente suficiente na sua vida? Você fala de Deus para os outros, você fala com Deus todo dia, você ouve Deus falar de vez em quando, você vê a provisão dele, você vê o cuidado dele, de onde, dos caminhos que ele te tirou, das realizações que ele te deu, das provisões que ele te deu, dos milagres que ele fez diariamente. E ele continua sendo suficiente na sua vida. O maior sinal da decadência espiritual, escreve isso no seu coração. O maior sinal da decadência espiritual não é quando o homem abandona a religião. A gente acha que aquela pessoa que abandonou a igreja, que abandonou essa decadência. Não, quem abandona é porque nunca foi. O maior sinal da decadência espiritual é quando Deus deixa de ser o bastante no seu coração. Quando Deus deixa de ser o bastante. Quando Deus deixa de ser suficiente. Faça uma autorreflexão. Quanta reclamação, quanta discórdia, quanta irritação, quanta frustração, quanta decepção. Faça uma reflexão na sua vida. O quanto você tem deixado a fonte que é Deus e buscado cavar as cisternas rotas da vida. Faça uma reflexão, quanto você tem sido ingrato pela provisão de Deus, aquilo que foi extraordinariamente dado a você hoje se tornou comum e motivo de reclamação e não de aclamação. Faça uma reflexão disso. Faça uma reflexão do quanto você tem desejado que o mundo é,
ao invés de buscar o que Deus tem. O quanto você tem desejado as coisas de lá. E não é só desejado que o mundo tem para você usar. No fundo, você deseja viver como ele viveu. Você quer ser como ele é. O quanto, de fato, você tem vivido como uma nova criatura, deixando as coisas velhas para trás e vivendo, olhando para frente. E a palavra de Deus é clara quando Jesus diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Então, isso não é para um, para outro. Se você estiver pensando aí, sentadinho, o pastor está falando para mim, ótimo. Se você estiver pensando, o pastor está pegando pesado, ótimo. Se você que me ouve, onde quer, ouve isso, e está sentindo, peraí, isso não é assim, péssimo. Porque você precisa sentir esse peso, não apenas no seu pensamento, mas na sua alma. Quando Deus não é mais suficiente na sua vida. Isso é deixar as primeiras obras, isso é deixar o primeiro amor. Onde estava aquela alegria e a satisfação das coisas mínimas que Deus te dá? Aonde você estava aquela alegria de saber onde Deus tirou? Aonde está aquele tempo em que você teve um encontro com Deus e qualquer coisa que Deus te dava era uma satisfação completa? E o pouco com Deus era muito melhor do que tudo que o mundo podia te dar. E hoje não é mais assim. Quando você tinha algo que as pessoas te davam, que elas não usavam mais, mas você tinha Deus, aquilo era lindo. Mas hoje, você não quer mais isso, você despreza isso porque você quer algo novo, algo que o mundo tem. Por isso é que a pior condição do homem não é na necessidade, não é na dificuldade, é na prosperidade que o cristão se perde mais. Porque ali, na prosperidade, é que Deus deixa de ser suficiente. Que prosperidade é essa? Então, como nós cantamos, arrependa-te, arrependa-te, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, reveja os seus valores, reveja os seus conceitos, reveja as suas prioridades, reveja, de fato, onde está Deus na sua vida. Amém? Não precisa levantar, apenas feche os olhos que nós vamos orar.